Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui startando um projeto novo chamado Pode Isso, Max? Um podcast onde nós traremos alguns entrevistados, né? Pessoas que têm conteúdo para agregar, né? Conteúdo de relevância, para que a gente consiga, através desses episódios, levar de fato informação, né? Consultiva, conteúdo relevante para que isso aqui se torne atrativo de fato. Então hoje nós temos nosso primeiro episódio e trazemos um convidado para lá de especial, um irmão, um amigo chamado Rogério Giacov, que vocês vão conhecer um pouquinho sobre quem é esse cara, toda essa bagagem que ele traz ao longo dos anos, né? De experiência profissional, experiência internacional e principalmente agregando na vida das pessoas, né? Então, ele tem uma trajetória fantástica. Eu vou pedir para que ele se apresente. Ele é melhor para ser apresentado que eu, né? Mas espero que vocês gostem desse episódio. A gente vai trazer muito conteúdo relevante sobre gente de gestão, sobre venda de valor, né? Sobre gestão de projeto, né? E sobre toda essa trajetória que o Rogério tem para conversar conosco. Então, seja muito bem-vindo. Rogério, se apresente, por favor, para os nossos espectadores e vamos trocar essa ideia. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas a audiência está vendo esse conteúdo. Então, obrigado, Max, pelo convite. Eu acho que é uma excelente, toda a oportunidade de se falar sobre venda consultiva, sobre venda de valor, sobre efetividade do negócio. Mas, além de tudo, falar sobre pessoas, né? Como é que você consegue, como líder, desenvolver a tua equipe para que eles brilhem. Eu acho que é uma oportunidade fantástica e isso precisa ser disseminado. Então, obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um tempo muito bem empregado aqui hoje, junto com você. Vai sim. Bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou o Rogério Giacov. Eu tenho 54 anos. Sou engenheiro agrônomo, formado. Me formei na Universidade Federal de Viçosa. Lá pelos idos de 1993. Tem muita gente que... o tempo passa, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho algumas especializações e pós-graduação ao longo da minha carreira. E é interessante porque eu, como engenheiro agrônomo, eu não fui pro lado técnico da coisa. Tá? Eu sempre fui pro lado de negócio. Desde que eu me formei, ou até mesmo na faculdade. Pra você ter uma ideia, na faculdade, as optativas que eu tinha para fazer, que eram algumas delas, por exemplo, como cana, café e algodão, alguns cultivos, né? Eu fiz a introdução ao direito agrário, administração 1, economia 1. Então eu sempre fui, economia 1, né? Eu sempre fui pro lado de negócio, né? Então eu me formei em Viçosa já há quase 30 anos. E fiz as minhas especializações, a minha trilha de carreira foi sempre na área de negócio. Eu gosto de falar, e só fazendo um adendo aí, que a gente que trabalha no campo, a gente que trabalha com vendas, a gente que trabalha, né, atendendo o cliente, seja você como vendedor, estando cara a cara com o cliente, ou você na parte de back-office, né, a equipe de marketing, a equipe de planejamento estratégico, marketing tático, operacional, a própria parte de vendas, mas no back-office, existe um anjo da guarda dentro da empresa. Esse anjo da guarda chama-se o técnico que desenvolve os produtos, que é aquele cara que foi para a área de R&D, área de pesquisa e desenvolvimento, coisa que eu não fui. Eu fui para a área de negócio. Então eu tenho esses caras, os caras de R&D, os caras de pesquisa e desenvolvimento, eles são, e aí fica uma dica para quem trabalha na área de negócios, eles são nossos anjos da guarda. Por que eles são nossos anjos da guarda? Porque, na verdade, eles é que desenvolvem o produto e eles é que vão nos dizer o que você vai contar para o teu cliente. O que esse produto endereça? O que ele resolve? Qual é a dor que ele tira? Então, esses caras são muito importantes. Eu só queria fazer esse adendo no começo, né? Então, fiz sempre na área de negócios, né? Passei aí boa parte do tempo estudando. Eu sou pai da Isabela, que hoje está com 23 anos, é formada, fez Direito na PUC, já está trabalhando. Não seguiu o seu mundo agro? Não seguiu. É engraçado porque você vê que eu vou contando um monte de história no meio aí, né? Lá em casa nós somos em 3, eu tenho mais 2 irmãos. Um foi para a área de saúde e outro para a área do direito também. E meu pai era dentista e advogado.
Eu falei, que diabo você foi parecer na agronomia, né? E eu sempre quis fazer agronomia. Eu não me entendo por gente sem ser agrônomo. Então, eu não sei porquê, não sei de onde vem. Mas você cresceu nesse mundo? Você cresceu no sítio, no mato? Então... Na verdade, eu nasci e morei numa chácara em São José dos Campos, né? Então, meu pai tinha uma chacrinha lá. Meu pai, ele dava aula na Unesp em São José. Ele foi um dos primeiros... Ele foi a primeira turma da Unesp em São José e a primeira turma da pós-graduação em São José. E foi professor na Unesp em São José. Além de ser advogado, ele era dentista de profissão. Mas eu lembro que a gente morava numa chácara e meu pai tinha um sítio, né? E as férias do meu pai era capinar pomar, era cuidar das frutas e pescar no sítio. Então eu sempre teve essa ligação e isso eu gostava muito. Então eu nunca pensei em outra coisa, sempre pensei em fazer agronomia. Na minha época não tinha zootecnia. A zootecnia estava começando, não é que não tinha, estava começando, não era tão conhecido como é hoje, né? Então, cara, eu sempre quis fazer agronomia. Então a Isabela fez direito, eu sou casado com a Estela, que já há 30 anos também, já um pouco menos, tem 27 anos. Eu sou casado com a Estela. A Estela é mestre de cozinha, né? Ela é chefe gourmet e sommelier. Então, quer dizer, lá em casa é tudo junto e misturado ao mesmo tempo, entendeu? Da hora, legal. Então, e hoje eu moro, falando nisso, né? Eu rodei o mundo inteiro, morei em várias partes do mundo. E eu hoje moro num sítio. O sítio fica no município de Paraibuna, em São Paulo. Paraibuna fica ali, você conhece, entre São José dos Campos e Caraguatatuba, indo pro litoral. Sim. Mas eu moro a 12 quilômetros em estrada de terra da rodovia principal. Então, esses 12 quilômetros aí são 30 minutos de caminhonete traçada. Então é o seguinte, meu amigo, ou você gosta de roça ou você gosta de roça. Não tem alternativa. Não tem alternativa. E lá eu tenho o meu cavalo, o Perseu, que a gente já andou publicando alguns vídeos sobre o Perseu. Não tem só o Perseu, tem a Catita, tem a Ribalta, tem a Estrelinha, tem o Zeus, tem o Abelinho. Depois eu vou contar, se der tempo, por que ele chama Abelinho. Abelinho. E outro ponto interessante que ninguém sabe é que lá no sítio moram 17 cachorros. Todos eles resgatados. Todos eles resgatados. A Estela tem uma coisa com isso e aí eles se tornam parte da família, né? Sim. Então esse é um pouquinho do Rogério, um pouquinho da minha história. Ou seja, o Rogério vive num sítio, cuida de 17 cachorros, fora o Perseu. Perseu e companhia. Se a Estela estivesse aqui ver que eu que cuido dos cachorros, ela vai ficar brava, entendeu? Não, quem cuida dos cachorros são ela. Tá. Mas em paralelo ainda tem a parte de fato do trabalho do dia a dia, da consultoria, das aulas, das palestras e... Sim. Né? E realmente pegar a estrada dos 12 km de terra, depois pegar um avião, depois pegar mais estrada e trabalhar com as empresas, né? Sim, é porque a minha trajetória profissional, eu comecei em 1995. Tá? Eu comecei lá na então Ciba-Geig. A Ciba-Geig, a turma, os mais antigos devem lembrar da Cibalena, que era um comprimido que você tomava para dor de cabeça. Então eu comecei na Ciba-Geig, fiquei a Ciba-Geig, ela se tornou Ciba, depois ela se tornou Novartis, depois ela se tornou Syngenta, através de fusões e aquisições ao longo do período aí. Né? E eu fiquei 12 anos lá na Syngenta. Hoje a gente fala Syngenta, né? Que é a empresa que está aí hoje no mercado. A Syngenta é uma das grandes empresas do agronegócio. E eu trabalhei 12 anos lá. Trabalhei em várias funções. Eu comecei como todo agrônomo formado na minha época, eu comecei como vendedor. Então eu saí de São José dos Campos, fui para Viçosa estudar. Saí de Viçosa e caí no mundo, né? Trabalhei no Tocantins como numa fazenda de gado, logo depois que eu formei, né? Rodando aí, tem uns causos hilário até que aconteceu. Mas na Ciba eu entrei em 95, fui para Dourados. De Dourados eu fui para Rio Verde, em Goiás. No Dourados, Mato Grosso do Sul, onde eu conheci a Estela. A Estela trabalhava na Embrapa lá. Então, assim, depois fui para Rio Verde. De Rio Verde eu fui para Uberlândia, onde nasceu a Isabela. Fiquei lá e depois de Uberlândia, aí eu já saí da Syngenta e fui para Monsanto. Fiquei 5 anos na Monsanto, aí já estava em São Paulo, trabalhando com biotecnologia, trabalhando com sementes, que foi outra coisa assim que abriu a cabeça. Né? Porque antes eu estava trabalhando com proteção de cultivos.
toda a parte de químico, né? É Químicos para agricultura. outro universo daí, né? Não, é outra coisa, completamente diferente, sabe? Eu me lembro que na entrevista, né, que eu estava fazendo para ir para Monsanto, o meu chefe naquela oportunidade, que iria ser meu chefe naquela oportunidade, perguntou: Rogério, como é que você se adapta à mudança? Eu falei: cara, isso aí pra mim, bicho, dá uma olhada no meu currículo aí que isso é tranquilo. Porra, eu comecei na Ciba com vendas. Depois eu fui para marketing. Em marketing eu trabalhei com plano estratégico, marketing tático, marketing operacional e marketing estratégico. Né? Planejamento de longo prazo e lá colocar a coleirinha no leão junto com o vendedor. Tá. Depois eu saí do marketing e fui para finanças. Trabalhei com operações estruturadas de barter, trabalhei com uma série de coisas envolvidas em finanças. Falei para ele: cara, mudança é meu nome. Diversidade é meu nome, falei para ele. Cara, depois que eu estava 1 ano na Monsanto trabalhando com biotecnologia e sementes, meu amigo, ele virou para mim e falou assim: e aí, como é que tá as coisas? Eu falei: meu amigo, isso é mudança. E é isso que eu digo, cara, a gente sempre tem que esperar mais. E aí eu falo: foi difícil trabalhar com biotecnologia e sementes? Porra, foi desafiador, não existe nada difícil. Foi desafiador. E aí, anos mais tarde, eu já estava na BASF, eu vou chegar lá, eu fui para os Estados Unidos. Tá. Aí é mudança. Literalmente, né? Porra, entendeu? Literalmente. Então, daí da Monsanto, então eu fiquei 4 anos na Monsanto, saí e fui para a BASF. Ok. E aí na BASF eu passei 16 anos na BASF, né? Onde eu tive as experiências internacionais também na BASF. E há 1 ano, praticamente, mais um pouquinho, eu decidi entrar num terceiro ciclo. O primeiro ciclo sendo o de proteção de cultivos, né? Trabalhando nessas empresas multinacionais aí e tudo mais. O segundo ciclo, eu saí então da BASF depois de 16 anos, né? E fui para a Orbia. A Orbia é uma empresa controlada pela Bayer, pelo maior banco privado do mundo, da América Latina, o Itaú. Tá. Por uma empresa de tecnologia chamada Bravio e pela Yara Fertilizantes, que também é uma gigante do setor. Fiquei como CEO na Orbia durante um tempo suficiente para eu aprender e mergulhar de novo num novo assunto, numa nova matéria, que é a parte de comercialização digital, programas de fidelidade, o marketing digital, o negócio digital no agronegócio, que hoje existe um esforço muito grande para que esse mercado, para que essa onda aconteça. Né? E o tamanho do desafio é o tamanho da oportunidade. Sem dúvida. Né? O tamanho do desafio sempre foi assim em todo lugar. Então fiquei na Orbia durante um tempo e há 1 ano eu saí, como eu estava dizendo, eu saí para empreender. Né? Então eu estou há 1 ano nas palestras, na consultoria, dando aula, né, para pós-graduação e dividindo com as empresas um pouco desse aprendizado e dessa jornada aí que eu tenho colecionado ao longo desses 30 anos de andanças pelo mundo. Isso é legal porque, de fato, quem está contigo ali, seja numa palestra, numa aula, numa consultoria, tem a oportunidade de aprender contigo de uma forma muito mais rápida e resumida o que você já vive há 30 anos no mercado. Né? Eu digo para você o seguinte: eu estou mais aprendendo com eles do que ensinando qualquer coisa. Eu acho que é uma troca, né? É uma troca. Porque é um negócio novo para mim. Sim. Lembra que a gente falou do novo, da mudança, do fazer o que você nunca fez? Então eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz. A consultoria é desafiadora. Dar aula é desafiador. Né? A palestra é desafiador. Então eu lembro da primeira palestra, né? Eu lembro da primeira aula, eu lembro da consultoria, como é que você chega. Então eu acho que é uma troca. E, de novo, eu tenho uma metodologia que é a seguinte: eu não acredito que uma pessoa possa ter sucesso sem estudar. Isso é a base do negócio. É a base do negócio. Você tem que estudar. Você tem que investir tempo para se aprimorar. Tá certo? Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre fui um cara que, você é CDF, Caxias. Não. Cara, não precisa de muito. Não precisa de muito. Literatura, mas você tem que ter um embasamento teórico. Só que o embasamento teórico por si só não traz dinheiro para dentro de casa. Tá certo? Não traz dinheiro para dentro de casa. Você tem que implementar aquilo. Só que quando você vai para a implementação, tá certo? Com o embasamento teórico, você é muito mais efetivo. Os seus resultados são muito mais rápidos e fortes, e consistentes, e longevos. Porque você não está fazendo da tua cabeça. Você não está fazendo único e exclusivamente baseado pela tua experiência.
Você tem o norte desenhado. Você tem a gente chama de guardrails, né? Os guardrails mesmo. Sim. Os limites que são determinados pela teoria acadêmica. Ou de case, ou o que seja. Então, o que eu faço? Eu, nas palestras, nas aulas, na consultoria, eu sempre trago a parte acadêmica, a parte teórica, a parte de embasamento, a aplicação prática disso no dia a dia, a aplicação prática com coisas que eu já passei, que eu já implementei, que eu já fiz. De novo, dividindo com o público, dividindo com a audiência, tá certo? Trazendo, então, para a prática aquela teoria. E, nesse meio, tudo junto e misturado, como eu falei, eu trago exemplos de situações que eu já passei. Sim. Tá certo? São exemplos que aconteceram. Exemplos da época que eu era RTV. RTV é o vendedor. Então, eu tava lá visitando a fazenda de um russo, lá em Rio Verde, e o cara não deixava eu entrar na fazenda, porque ele tinha tido uma experiência ruim na lavoura de soja. E aí eu tava dando assistência no feijão que nem era eu que tinha vendido. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Pô, seu feijão tá com fungo. Você precisa aplicar. Eu falei, quem que é você? Quando eu tinha acabado de chegar na região, eu nem sabia que o cara tinha tido problema com os meus produtos. Então eu vou contando essas histórias ao longo do tempo, quando a gente está, ao longo das interações, fazendo então uma conexão com a prática do dia a dia, como é que eu tive sucesso em vender para esse russo, lá em Rio Verde. O russo só queria usar o produto da Ciba depois, na época era Ciba, depois virou Singenta, como eu falei, tá certo? E como é que isso está atrelado? Como é que isso está atrelado desculpa, como é que isso está atrelado na teoria? Então, acho que são esses 3 pontos que são importantes, sabe? Legal. E você falou, justamente entrando nesse universo aí, do terceiro ciclo, né? Dessa nova etapa, essa mudança aí de trajetória, entrando no terceiro ciclo. Mas o que te levou a dar esse start do terceiro ciclo? O que te motivou a isso? Na verdade, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte fato, Max. As interações que eu tenho, principalmente com os alunos, mas isso serve para os vendedores, isso serve para a equipe de gerência, com as quais eu tenho a oportunidade de interagir durante as palestras, durante os workshops e tudo mais. Eu fui um cara que sempre tive meu plano de carreira escrito. Tá. Sempre tive meu plano de carreira escrito. Eu sempre planejei 10 anos para frente. Sempre. Desde que eu era RTV, desde que eu me formei, desde Viçosa. Eu me formei e a primeira oportunidade que eu tive de aprender sobre planejamento estratégico, planejamento de longo prazo, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui para minha carreira. Onde que eu quero estar? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Então, eu comecei sempre a trabalhar nesse plano de longo prazo. E, de novo, não é nada escrito na pedra. Mas é um norte que você tem para poder direcionar as tuas ações. Direcionar o teu aprendizado. Direcionar quais temas você tem que correr atrás. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver. E eu tive muita gente que me ajudou a rechear com conteúdo importante esse trajeto. Então eu fazia assim, aí de novo, né, fica a dica para a turma aí, que se servir, para quem servir, que faça. Eu sempre fiz um planejamento de 5 e 10 anos. Certo? 5 e 10 anos. O que eu quero fazer daqui 10 anos? E aí quem está assistindo, presta atenção que isso é uma dica, né? É uma dica então, para a vida, né? Profissional. Serviu para mim deu certo. Sim. Por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Mas então, 5, 10 anos, eu defino onde eu quero estar. Qual posição na companhia eu quero estar? Qual geografia eu quero estar? Qual empresa eu quero estar? Certo? Então eu vou desenhando isso aqui. E aí, como todo plano estratégico, você precisa, então, do plano operacional e do plano tático. Que é, como é que você quebra isso? Como é que você quebra isso para você estar lá? Só que, obviamente, eu não faço como você faz um planejamento estratégico estruturado na empresa. Para mim, eu sou muito mais flexível, né? Então, eu estabeleço esses que a gente chama em inglês de milestones, né? Essas datas principais. E aí eu começo a traçar o seguinte, eu me dou um buffer, um espaço de tempo, 2 anos para menos, 2 anos para mais. Tá. Certo? Para eu poder... Porque, de novo, você tem que ter oportunidade, você tem que estar no momento, tem uma série de coisas, de fatores externos. Nem tudo depende de você, né? São os fatores externos, que no planejamento estratégico de qualquer companhia,
ele está presente. Sem Os dúvida. fatores externos. Sim. Tá certo? Então, aquele cara que planeja estrategicamente sem contar com os fatores externos, o plano já não está certo. Uhum. Abrindo um parênteses, você viu que eu gosto de abrir um monte de parênteses, espero que a turma não se perca aí, né? Não, não vai não. Eu tinha um professor que falava o seguinte: ao fazer um plano estratégico, a única certeza que você tem é que esse plano está errado. Eu falei, mas peraí, tem coisa errada nessa história. Como é que pode, então? Nós estamos fazendo um plano estratégico, tudo errado. Na verdade, olha para você ver o conceito por trás. Eu faço um plano estratégico hoje de 10 anos, baseado em informações que eu tenho hoje do futuro. Certo? Certo. Então eu prevejo, através de premissas, o futuro. E a partir desse ambiente projetado, baseado em premissas e tal, ninguém faz futurologia. Sim. Não é bola de Não cristal, tem isso aí como tem adivinhar, técnica. é. Não, isso aí tem técnica para você fazer, né? Mas a partir do momento que você faz isso, você programa ou você planeja quais são os principais, então, ações, quais são os mais, quais são as coisas que precisam ser feitas. E a única certeza que você tem num plano estratégico é que o ambiente vai mudar. E que você não vai acertar o ambiente. Porque existe muita coisa ao longo do caminho que acontece. Tá certo? Então o ambiente vai mudar ao longo do tempo. Então aquilo que você previu não é mais realidade. Então o teu plano está errado. Sim. Por isso que se faz plano estratégico todo ano. Para você poder ir se ajustando a sua rota. Então quando ele falava assim, ó, o plano estratégico, a única certeza que você tem é que ele está errado. Obviamente que ele fazia isso de uma forma cartunística, né? Ele Sim. fazia isso para chamar atenção. Mas o que ele queria dizer, na verdade, é o seguinte: você tem que revisitar seu plano estratégico todo ano, porque as coisas mudam. Ele não é o que está ali que ele Ele vai não é ser estático. 100%. Não é Exatamente. estático. Então, voltando ao plano de carreira, eu estabeleço esses prazos, e aí eu pego e falo o seguinte: bom, daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, em tal companhia, em tal região, em tal posição. E aí eu traço o seguinte: quais são, então, aquelas habilidades, sejam habilidades comportamentais, sejam habilidades técnicas, que eu, como profissional SA, você precisa desenvolver para poder chegar naquela posição. Aí a gente fala assim, pô, mas isso aí é muito teórico, né? Eu quero ser gerente de marketing. Eu quero morar nos Estados Unidos. Tá bom, vou traçar meu plano então. E aí pra turma que tá acompanhando aí. Porra, beleza, mas quais são as habilidades comportamentais que eu preciso? Quais são as habilidades técnicas que eu preciso? Sim. Né? Então aí fica uma dica que me deram uma vez e que me ajudou bastante, porque você começa, e é isso que eu faço nas palestras, eu materializo as coisas. Me deram essa dica que foi o seguinte: cara, você quer ser gerente de marketing nos Estados Unidos, tá certo? Como é que você faz para poder identificar quais habilidades comportamentais e técnicas você precisa? Uma das formas que você tem de tangibilizar isso aí é o seguinte: pega um cara que você admira, que está nessa posição. Pega aquele cara e começa a olhar para aquele cara como um objetivo a ser alcançado. Quais são as habilidades comportamentais que aquele cara tem? Quais são as habilidades técnicas que aquele cara tem? E qual é o gap que eu tenho? Qual é a distância que eu, hoje, tenho para aquele profissional? São coisas, algumas coisas são óbvias. Sim. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu preciso falar inglês. Porra, óbvio. Mas tem outras coisas que não são tão óbvias assim. Como, por exemplo, o comportamento. Quais são os comportamentos? E a gente sabe, por experiência, que o comportamento, o código das empresas mudam, dependendo da empresa. Sim. A empresa americana... Muda a cultura, ambiente, muda, enfim. Exatamente, as coisas mudam. Mas você, como profissional, você tem a sua essência. E a tua essência que vale. O que você precisa fazer é trabalhar isso de uma forma adequada. Então eu planejava esse movimento de carreira com 30 anos, estar morando na roça, estar morando a 20 quilômetros da minha cidade natal, tá certo? E tudo tem ônus e bônus, não é tudo maravilha, Tudo não. lindo, né? Não é tudo lindo, não. É o que você falou, são meia hora de estrada de terra, depois mais 1h30 até Guarulhos, depois avião não sei pra onde, depois mais 1 hora de... Tudo bem, mas isso aí tá na conta. É isso que eu quero fazer. E fazer o que gosta. E fazer o que gosta. Então, eu planejei esse terceiro movimento, tá certo? Eu planejei essa terceira onda. A primeira das empresas multinacionais, as grandes multinacionais. A segunda, trabalhar num desafio gigante, que é a parte de comercialização digital.
E a terceira parte, que é a terceira onda, é dividir com as empresas. E outra, não existe empresa, né? Existem pessoas que trabalham, que têm um sobrenome, BASF, sobrenome Syngenta, sobrenome Monsanto, que hoje não existe mais, que a Bayer comprou. Mas, então é dividir com essas pessoas um pouquinho dessa experiência e saber como é que eu posso contribuir para que o caminho deles seja mais curto no sentido de alcançar os objetivos que eles têm. Sejam objetivos de venda, sejam objetivos de carreira, sejam objetivos pessoais, que aí é uma consequência dos dois primeiros, né? E legal, você comentou agora sobre carreira, sobre pessoas e tal. Eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse universo que a gente conversando até antes do episódio, a gente conversou um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Sobre essa questão de liderança e liderança de pessoas, de equipe. Porque as empresas são formadas por pessoas. É isso. E os desafios que vão surgindo no dia a dia. Né? Então, existia alguma técnica, alguma coisa específica que você, no dia a dia, trazia para as pessoas ou na rotina ali, né, das empresas? E até mesmo que hoje você passa essa teoria para se tornar uma prática nas consultorias, nas aulas? Coisa sua, né? Uhum. Não, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Existem técnicas, por isso que eu digo da parte da academia, da parte de estudo, né? Existem técnicas de liderança, aí existe um monte de livro, a parte de coaching, a parte de liderança, um monte de coisa. E online hoje está bombando isso aí, né? Cara, você acha só no estudo quem não quer. Sim. Só no estudo quem não quer. Exatamente. Tem, como a gente fala no interior, tem de grátis, né? Tem de grátis, tem pago. Sim. Do jeito que você quiser tem. Mas então, conteúdo tem. Conteúdo tem. Então existe essa parte que é a parte acadêmica. Tá? Existe a parte acadêmica. E existe como é que aquele profissional, o gestor, como é que aquele líder, ele humaniza aquelas técnicas. Sim. Como é que ele humaniza aquilo lá? Como é que ele traz para o negócio? Como é que ele engaja? Como é que ele se compromete? Como é que ele compromete a equipe? Como é que ele lidera a equipe? Quais são os comportamentos que ele tem para desenvolver essa equipe? Né? Eu sempre digo o seguinte, não existe o eu ou você, existe o nós. Fala, puta, mas isso aí é muito piegas, né? Isso aí é muito... Cara, mas na verdade é o seguinte, não é só nas empresas. A relação entre as pessoas, ela é baseada em confiança. Não importa o que aconteça, eu estou aqui por você. Eu vou te exigir, mas eu vou te prover também. Tamo junto, né? Tamo junto. Tá certo? Então, existe uma dinâmica de desenvolvimento, uma dinâmica de aprendizado, uma dinâmica de comportamento que você precisa desenvolver, que você precisa ajudar os seus colaboradores a desenvolverem. Porque a partir do momento que você os ajuda, você tem a certeza que quem mais aprende é você. Tá certo? Então, essa relação com as pessoas, independente de serem subordinados, pares ou chefe, ela tem que ser uma relação baseada, na verdade, baseada em confiança, baseada em entrega mútua. Só que, de novo, né? É o que o americano fala do walk the talk. Você tem que fazer aquilo que você prega. Você tem que fazer aquilo que você prega. Né? E, de novo, existem situações onde você tem que ser duro. Mas ser duro não significa se tratar com falta de educação ou tratar com... Certo? O ser duro significa mostrar o caminho. Eu costumo dizer que eu crio algumas regras com os times que eu trabalho. Né? E aí são regras de desenvolvimento, para o desenvolvimento de todos, eu incluso, certo? Uma das regras, por exemplo, que eu brincava com a turma lá, que é importante para você ter o profissional se desenvolvendo, eu brinco com eles que é a regra do 1-3-1. Você já ouviu falar na regra do 1-3-1? Não conheço a regra do 1-3-1. A regra do 1-3-1 é o seguinte, eu tenho meu chefe lá e ele é o meu facilitador, ele é o meu coach, meu chefe. E eu tenho um problema, certo? A regra do 1-3-1 é o seguinte, você tem que levar para o teu chefe um problema, 3 alternativas, potenciais soluções e a tua recomendação. Legal. Teu chefe não está lá para receber o problema. Por mais duro que isso possa parecer.
cara... Ele tem que ter ciência, né? Pô, o cara tá lá para me ajudar. É óbvio que ele tá lá para te ajudar, só que existe metodologia nisso. A responsabilidade de resolver o problema é tua, não é do teu chefe. Não é do teu chefe, é tua. E aí, essa regrinha que eu utilizo é, você tem um problema, 3 soluções e a tua recomendação. E ainda assim pode se preparar, porque se seu chefe for um cara bom de desenvolver pessoas, ele vai questionar essa solução sua até não poder mais. E ele vai questionar por 2 motivos. Primeiro, para ter tranquilidade de que a solução que você está trazendo é uma solução adequada, certo? Certo. E segundo, para garantir que você que está trazendo a solução está seguro com ela. Olha que riqueza de desenvolvimento é isso. Olha que riqueza de desenvolvimento é isso. Obviamente que aqui tem que fazer um parênteses, tem que fazer um adendum aqui. Tá. Não existe uma fórmula pronta para quando você fala em pessoas. Tá certo? Por quê? Porque isso depende do seguinte. Eu uso muito a questão da liderança situacional. Certo? Dos quadrantes. Tá. Então isso aí também está na internet, em qualquer lugar você acha isso aí. Tá certo? Então você tem os seus profissionais, os seus colaboradores, plotados em 4 quadrantes. Você tem aquele cara que ele voa. Ele traz a solução. Ele resolve o problema. Ele vai. Por uma série de razões. Não é porque ele é melhor do que o outro, não. Ele tem mais tempo na função. Ele tem experiência cruzada que ele trouxe de outra empresa. Uma série de motivos para isso. Sim. Mas é aquele cara que é o famoso cara que anda sozinho. Você tem um segundo, e aí o oposto dele é aquele cara que foi recém-promovido. Pô, o cara não sabe nem onde ele está. Você quer ver no nosso mercado que acontece muito, eu não sei em outras áreas, eu trabalho sempre trabalhei na área agrícola, na agricultura, né, no agro, mas o cara é um excelente vendedor. Um excelente vendedor. O cara bate todas as metas e tal, contribuidor individual. Aí os caras falam assim, puta, vamos promover ele para gerente. E dão 8 para ele tomar conta. Então, ele era um M4, que se chama, ele era um cara que fazia por si só, que entregava, que o máximo que o gestor dele precisava fazer é follow-up. O máximo que o gestor precisava fazer é acompanhar o trabalho que precisa ser feito. Sim. Mas ele entrega, ele faz, ele planeja. Quando ele foi para gestão de pessoas, quando ele foi para gerir uma equipe, percebe que ele não tem, as habilidades mudam. Sem dúvida. A necessidade de habilidades comportamentais são diferentes. Técnicas são diferentes. Habilidades técnicas são diferentes. Então ele tem que... ele cai, ele volta para o quadrante. E ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de suporte, ele vai precisar de apoio para poder se desenvolver de novo na carreira. E ele vai crescendo. Porque ele tem as habilidades comportamentais para tal. Ele tem as habilidades de buscar, de estudar, de se aprimorar. Tá pouco tempo, ele já tá lá na frente de novo. Ele já tá tocando tudo sozinho, ele já tá fazendo tudo sozinho e já tá pronto para ir para outra posição. Mas tem que estudar. Então, 131 era uma coisa que eu sempre usava. A turma vinha me trazer problema, eu falei, tá bom, mas qual que é a solução? Não, a solução é essa aqui. Eu falei, mas só essa? Não tem outra alternativa? A gente não pensou em nada junto? Não pensamos em nada alternativo a isso? Não, mas peraí. Então, eu falei, então, é o seguinte, vamos explorar mais quais são as possíveis alternativas. E aí a turma voltava. Ah, não, a gente tem esse problema e a gente tem essa solução, essas 3 soluções aqui. Eu falei, tá, e qual que é a tua recomendação? Pra onde nós vamos? Você tem que crescer, você ajuda ele a se Você vai crescer. estimulando, né? Você ajuda ele a crescer e se desenvolver, né? Esse é um dos exemplos, né? Esse é muito legal. E o que você disse a gente percebe isso, trabalhando com liderança e trabalhando com N segmentos. Você falou, no mundo agro é assim, nos outros também são. Imagino a gente que tem sim. excelentes vendedores que batem as metas, mas na hora que ele precisa gerenciar uma equipe de vendedores, ele talvez não tenha aquelas habilidades para tocar. A gente no português, claro, a gente tem o cara que carrega o piano, né? Mas e na hora que ele precisar gerenciar a equipe que carrega o piano? É Então o cara sabe carregar o piano, mas na hora de gerenciar como que só o piano e tal. Então, E de novo, isso não é demérito. não Isso é. não é, porque às vezes a gente tem, eu fui vendedor, né? Eu fui vendedor. É uma das profissões
mais desafiadoras. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você começa a vender na hora que você acorda e fala bom dia para tua esposa. Exatamente. Né? E o legal é que quando você aplica as técnicas com frequência, você acaba incorporando essas técnicas no seu comportamento. Eu trabalhei numa empresa que o meu time falava assim, pô, mas você está sempre vendendo? E eu nem estava percebendo. Eu nem estava percebendo. Sabe, a questão de fazer pergunta, a questão de pergunta aberta, pergunta fechada, a questão de se apoiar, tratar o comportamento, né, do ceticismo, mal entendido. Isso aí eu aprendi fazendo curso. Eu trabalhei numa das primeiras empresas que eu trabalhei, nós íamos fazer curso todo ano. E era o mesmo curso, com os mesmos exemplos. Era o mesmo curso com o mesmo exemplo. A gente ficava preso lá no Mato Grosso, num lugar lá, chamava Buraco Quente. Tem até hoje lá. E todo ano o mesmo curso, os mesmos exemplos. O grande, vou dar um beijo para ele, o grande professor José Rui. Foi um professor fantástico que eu tive. E aí você passa a incorporar. Eu estava trabalhando, quando eu estava na Orbe, eu levei o professor Zé Rui para fazer um treinamento para a equipe de vendas lá. Tá. E a turminha olhou para ele assim, idade média da turma, 25, 22, 23. Jovens. O professor Zé Rui dava aula para mim. Você tem idade da idade do professor Zé Rui. Vocês olharam lá e falaram assim, ei, cara, isso aí não vai dar certo não. Com meia hora, o professor Zé Rui já tinha dominado o espaço e a turma estava pedindo bis. Olha aí. Tem o Maza também, que é um amigo meu, que é discípulo do professor Zé Rui também. Então, tem um monte de gente, mas é exatamente isso. Então, o vendedor, para mim, é uma das profissões mais difíceis. Sim. Mais difíceis. Aí agora eu estou falando em conteúdo, não nessa dia a dia que a gente vende, né? Sim. Mas você está na frente de um cliente, identificando a necessidade daquele cliente, baseado no perfil que aquele cara tem. É um cara mega. Qual é a cadeia de decisão daquela empresa? Ele é um cara um cara que adota tecnologia? É um cara que não... Cara, as nuances são tão grandes que você precisa organizar isso de forma estruturada, e é isso um pouco que eu divido com a turma. Como é que você cria os racionais? O cara é pequeno, médio e grande. Onde ele está? Ele está no sul, está no Cerrado, está no Centro-Oeste. Cerrado, Centro-Oeste. Ele planta cultivo, ele planta soja, milho, algodão, ou ele planta café, cana e citros? Percebe as nuances que acontecem? Sim. Então, como é que você estabelece uma relação com ele? Como é que você começa a criar, né, a frequência? Então, aí você tem uma série de coisas. Então, cara, trabalhar com vendas no agro não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque além de você ter que empregar todas as técnicas, e aí sem nenhum juízo de valor, nada pejorativo. Utilizar as técnicas, que são importantes, a gente está falando da teoria agora há pouco. Sim. É uma venda técnica. É uma venda técnica, meu amigo. Tá certo? Tem aquela frase, né, que o agrônomo erra, a terra mostra. Entendeu? Então é uma venda técnica. O cara tem que se preparar não só do ponto de vista de negócio. E no seu universo hoje de palestra, consultoria e aulas, tem esse universo de venda e a venda de valor. É isso aí. Né? É isso aí. Porque, na verdade, toda venda, ela é uma venda de valor. Sim. A depender do comportamento do consultor de vendas. Ah, não, mas não é assim não. Você pega lá, por exemplo, um grande grupo, né? Um grupo com decisões em diferentes esferas de decisões, ou de decisões departamentalizadas. Eu tenho a equipe de vendas, eu tenho a equipe de compras, eu tenho o agrônomo, eu tenho o cara da pesquisa. Lá não é não, lá não tem jeito de vender valor. Tem jeito de vender valor. Você como consultor, você precisa identificar onde está a tua contribuição para quais daqueles setores dentro daquela empresa que tem a decisão compartilhada ou tem uma cadeia de decisão que não é unificada, onde você está trazendo valor para aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma grande empresa agrícola que tem a parte técnica, ela tem o corpo de pesquisa deles, eles têm o corpo de experimentação deles, tem a parte dos agrônomos que fazem o negócio acontecer, que acompanham a produção, que acompanham tudo, e você tem a parte de compras dessa empresa. Certo? E aí, de novo, eu estou sendo muito generalista aqui porque não dá para você poder entrar em muitos detalhes. Mas imagina que você tenha esses diferentes departamentos ali dentro. Qual a proposta de valor para
O cara que faz a pesquisa dentro daquela empresa agrícola, ela tem que ser adequada para que ele abra a porteira para você e que ele enxergue valor em trocar o tempo dele pela tua informação. Então, ali já é uma venda consultiva. Ali não é transacional. Quando você vai para o responsável, né, pelo agrônomo responsável, lá, o agrônomo que faz as recomendações técnicas baseado no que o pesquisador daquela empresa, eu estou falando tudo isso existe dentro da empresa. Tá. Ele vai levantar as informações técnicas, ele vai fazer a recomendação técnica. Qual que é a influência que você que estabeleceu uma venda de valor, estabeleceu uma relação de valor com aquele pesquisador, qual a influência que você teve para que aquele pesquisador indique o teu produto? E aí você vai discutir com esse agrônomo que vai fazer a recomendação partes técnicas, tá certo? Ou características técnicas que ele eventualmente possa ter. De novo, prestando uma relação ou construindo uma relação consultiva. Aí vai para o campo. Como é que isso aplica? Quanto tempo? Qual é a logística de aplicação? Toda aquela história. E aí você vai para vendas. Para o departamento de compras. Tá. O departamento de compra quer comprar o quê? O mais barato possível. O mais barato possível. Não existe, nós somos assim. Por que você compra pela internet? Que é mais barato. Por que você pesquisa preço de tênis na internet? É da natureza humana. Comprar é um ato de dor. Tá certo? Comprar é um ato de dor. Óbvio que depende do produto. Aí já tem aí, puta, eu vou comprar uma Mercedes, tô com dor. Na hora que você vai comprar uma Mercedes, a dor é o seguinte, eu não quero pagar, eu nem sei quanto custa uma Mercedes, mas eu não quero pagar 300 mil, eu quero pagar dólares, eu tô falando, hein? Aí fala, 300 mil na Mercedes? Então, eu não tô pagando 300, eu quero pagar 280. Ah, meu cara, eu nem olho o preço. Existe. Por isso que entra outra coisa nessa história aí, que é a parte de cluster, a parte de você separar diferentes clientes, clientes com comportamentos semelhantes, como é que você trata aqueles clientes. Então tem muito conteúdo, tem muita coisa, né? O vendedor que tem medo de conversar sobre preço é aquele vendedor que não está preparado para vender valor. Ou descobrir aonde o valor está e estabelecer a troca de tempo por informação, que é isso que o cliente troca. O cliente troca o tempo dele pela tua informação. Se a tua informação não for relevante ou não fizer sentido para ele, você não vai ter o tempo dele. Ele não vai mais trocar com você. E a partir dessa troca que se estabelece, então, o tão chamado relacionamento de valor. Boa. Tá certo? A partir do momento, eu espero você vir me visitar. Eu já contei num dos vídeos meus aí que tá no Instagram, eu contei a história do Perseu que tava com um problema nas costas. Que o veterinário foi lá e tal, deu uma baita de uma repercussão isso aí. Eu abro a porta pro cara entrar. Certo? Por quê? Porque ele trouxe algo de valor para mim. Então eu acho que é mais ou menos um pouco por aí que as coisas acontecem. E aí a gente vai linkando tudo isso, né? A gente já falou sobre planejamento, a gente já falou sobre gente e a gente tá falando de venda. No fim do dia tudo é venda, mas... Venda de valor, né? Para você vender, você tem que se planejar. Né? Não tem dúvida. Né? Então... Não tem dúvida. Tem um caso interessante para você vender, você tem que se planejar. Eu conto isso também, que é o seguinte. Eu levei 2 anos e meio, eu estava morando nos Estados Unidos. Tá. Nós tínhamos uma tecnologia que era um desenvolvimento em parceria com uma universidade americana. Tá? A Universidade da Louisiana. E quando eu fui para os Estados Unidos, uma das minhas tarefas era chegar no preço. Quanto que nós íamos cobrar da universidade para ela poder ter acesso à nossa tecnologia da empresa naquela oportunidade. Tá. Cara, foi uma construção de 2 anos e meio para fechar o negócio. E aí o que eu divido com o time é o seguinte: separamos as etapas, análise de situação, planejamento estratégico, oportunidades, desafios. E uma coisa que eu uso sempre usei nas minhas negociações, seja negociação para vender para o russo lá em Rio Verde, aquele que eu contei, seja para fechar com uma universidade americana, onde você sentava numa mesa como essa aqui, você tinha 28 advogados de um lado, tá certo? Lógico que eu estou exagerando, mas Sim, você tinha assim, você tinha o cara de negócio, você tinha 2 caras de pesquisa
e você tinha 3 advogados. E aí lá nos Estados Unidos você balanceia as coisas, né? Tipo assim, se eu vou para uma reunião e tem 4 do lado dos caras, eu levo 4 também. Sim. Se os caras têm 2, eu levo 2. Então, é cultural isso, né? Por isso que é legal você ter essa experiência. Então, nós levamos 2 anos e meio, por quê? Porque nós separamos as etapas que precisavam ser determinadas. Por exemplo, o mercado tem um problema. Eu, da minha empresa, você da universidade parceira, identificamos que ele tem um problema. Identificamos. Tá bom. Então, nós 2 concordamos com isso. Concordamos. Vamos concordar agora no tamanho desse problema. É grande, pequeno ou médio? Né? Grande, médio, pequeno. Concordamos no tamanho? Puta, é um baita de um problema. Certo? Muito bem, muito bem. Então agora vamos concordar então na solução do problema. Certo? Já deixamos aquilo lá para trás. Sim. O problema já está concordado. Vamos concordar agora no tamanho, antes da gente concordar na solução, vamos concordar no tamanho do prejuízo que esse problema traz. E isso aí, meu amigo, é idas e vindas. Porque você fala, não, o problema não é tão feio assim. Eu falo, não, o problema é feio pra caramba. Não, e não é. Então, cada coisa que eu tô contando aqui é idas e vindas, meu amigo. Até a gente concordar. Concordamos no tamanho do problema? Concordamos. Concordamos no tamanho do prejuízo? Concordamos. Vamos agora, então, para a solução. A solução que a universidade traz em parceria com a minha empresa é uma solução efetiva? É. O aporte que a minha empresa faz em parceria com a universidade é um aporte interessante, benéfico, frutífero? É. Muito bem. Então, estamos acordados? Estamos. Então, tá bom. A contribuição da minha empresa, vamos valorar isso agora. Olha, nós 2 juntos, a universidade e a minha empresa, leva uma solução que salva milhões de dólares para o mercado. Concordamos? Concordamos. Muito bem. Então agora vamos trazer agora para onde estamos começando a funilar. Qual é a contribuição da minha empresa e a contribuição da universidade nesse montante que a gente traz de dinheiro salvo para o mercado? Eu trago 10%, você traz 90%, eu trago 5%, você traz 10%, Sim. 50%. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, concordamos nisso já? Concordamos. Bom, então baseado nisso, da minha parte, eu vou ficar com 70%, você fica com 30%. Não, peraí. Aí dá muito caro. Isso aí você tá me cobrando muito caro. Peraí, mas nós não concordamos que o tamanho do problema é que tem esse problema? Nós não concordamos que a solução traz esse benefício? Nós não concordamos que o tamanho da solução vale tanto? Nós não concordamos que é 50% para cada um? Tá feito o preço, você tem que pagar 50% do que nós vamos cobrar do agricultor. Estou dando exemplo. Sim. Né? Então, quando chega no final da história, como você foi trazendo racionalidade e concordando nas diferentes fases, quando você chega lá no final, não tem muito o que discutir. Você vai discutir o quê? Tá caro? Mas nós concordamos em todo o caminho até agora? No racional? Você ficou claro? Ficou e teve um planejamento, teve uma construção disso até chegar, né? E são 2 anos e meio para resumir. Isso lá nos Estados Unidos, né? Então depois a gente vai ter uma outra conversa só para trazer mais experiências internacionais suas, porque deve ter muita coisa aí, né? Não, tem várias. Tem algum coisa engraçada aí? também, né? Não, tem coisa engraçada também. Uma vez a gente estava na Malásia, chegamos lá na Malásia lá e nós chegamos, diz a boa educação, né? Que você precisa esperar, né? Para sentar e tudo mais, não sei o que, né? Aí um cara que estava com a gente, sempre viajávamos eu, que sou brasileiro, um canadense, um americano, né? E um local, né? Um local, nessa viagem estava um malasiano, né? E a gente chegou lá na Embrapa. A Embrapa é a principal entidade de pesquisa do Brasil. Nós chegamos na Embrapa da Malásia, que chama MARDI, né? MARDI, MARDI. E nós chegamos lá, o americano chegou e já sentou. E a turma não gosta muito, né, cara? Os caras, não é que não gostam. Quando você fala que você é brasileiro, já, cara, abre. Entendeu? A turma desarma. Então eu até contava com uma amiga minha que trabalhava na Alemanha e é brasileira. Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega num lugar é falar, sou brasileiro. Porque os caras dão aquela... Sim. E o americano já é um pouco diferente. Quando o cara fala que é americano, o cara já fica meio de... E o americano chegou e sentou num lugar lá
E o lugar era do presidente da Mardi lá. Cara, eu vou falar pra você que quase nós não tivemos reunião. Porque, tipo assim, se fosse aqui no Brasil, eu falava, cara, dá licença aí, né? Esse aqui é o lugar do presidente. Cara, lá deu um bafafá, bicho. Tiraram nós da sala. É mesmo? Tiraram nós da sala. Aí o local que tava lá chegou lá, falou que o cara não quis desrespeitar, não sei o quê. Parará. E, na verdade, ele não sentou no lugar do cara. A gente chegou antes de começar a reunião, o cara foi lá e sentou sentou na cadeira pra esperar. Sim. E o cara entrou e era a cadeira do cara. E ninguém podia sentar na cadeira do cara. Eu não sabia. E aí ele foi lá, puta, deu um bafafá. E esse mesmo cara, rapidinho, contar um outro caso que aí não tem a ver com o negócio. O americano, ele é engraçado, né, cara? A gente tava chegando em Kuala Lumpur e a gente tava no aeroporto. E, puta, a gente tinha perdido conexão. A gente tava viajando, acho que, cara, mais de 18 horas na Ásia. Tá. A gente tava viajando porque perdeu conexão e tivemos que dormir num coisa e tal. E o cara tava brabo, né? E a gente tava na fila pra poder fazer a imigração. E aí a mulher da imigração perguntou pra ele, falou assim, mas você vai ficar onde? Eu falei, vou ficar no hotel. Eu falei, porra, se você não mora aqui, é óbvio que você não vai ficar no hotel, né? Cara, também dessa vez quase que nós fomos pro vinagre também. Mas ela não perguntou o jeito certo, né? Ah, eu não sei, porque ela perguntou em malasiano. Então. Não, tô brincando. Ela perguntou em inglês, mas com sotaque de lá, né? Sim. Que já é outra dificuldade também pra entender. E o cara curto e grosso. Não, o cara foi pragmático, vou ficar no hotel. Eu falei, puta, meu, isso é óbvio, né? Tem 50 mil hotel aqui. Enfim, mas isso é legal porque a gente traz experiências e a gente, de novo, falando de planejamento, falando de vendas, falando de pessoas, gente de gestão. Você rodou o mundo, são outras culturas e isso influencia o tipo de negociação, né? Isso influencia N situações, né? Por isso que é importante você entender, fazer uma verdadeira imersão de coração e mente aberta onde você está. Isso vale para o Brasil também. Se eu estou no Rio Grande do Sul, no Sul, no Paraná, em Santa Catarina, de uma forma. O Brasil é grande, né? Centro-Oeste é outra. Entendeu? São Paulo é outra. Isso se aplica no mundo inteiro. Você vai conversar, por exemplo, com o italiano, né? Eu lembro que a primeira chamada de atenção que eu tomei de um advogado legal, o cara era legal da empresa, nós éramos da mesma empresa, só que ele era de departamento jurídico. Tá. Foi por conta dos italianos. Os italianos são igual nós, igual brasileiro. Ah, eu te mando, pode deixar que eu te mando. E não manda nada, entendeu? Aí mandaram uma semente pra lá, o cara falou, não, tô te mandando o contrato. E não mandou o contrato. E o advogado era americano. Cara, o americano não existe isso. O americano é binário. Ele falou assim, cara, cadê o... Aí ele entrou na minha sala e falou assim, cara, cadê o contrato? A grande vantagem que eu tive é que eu trabalhei no campo, vendedor. Depois eu fui para a área de negócio, né? Fui para marketing, essas coisas todas. Então eu trabalhei no país, eu trabalhei na região, que era responsável pela América Latina e tudo mais, né? E depois eu fui pro global. Então, tipo assim, eu conhecia desde lá da fazenda do Russo em Rio Verde. Quando eu cheguei lá, que o advogado entrou na minha sala e me deu aquela baita daquela chamada de atenção por conta do contrato, eu liguei pro regional, né, da Europa, que ficava lá na Itália. Eu já tinha sido regional da América Latina. Então não adianta o cara vir contar glorota pra mim, porque eu já sabia o que ele tava falando. Sim. Falei, meu, me ajuda a te ajudar. O cara entrou aqui e falou isso, cadê o contrato? Então são essas situações que você tem que ter jogo de cintura, né? E aí entra a vantagem de você se preparar, ter percorrido esses 30 anos de experiência, de ter, de fato, ido lá na ponta, né? A gente fala na ponta porque é lá embaixo. Desde do dia a dia ali e aí depois vai para gestão, para liderança, né? E você consegue levar todos esses cases para os treinamentos, para consultoria, enfim. Sim, e você se colocar no lugar do outro. Não, e outra, né? tem um ponto interessante aqui que é o seguinte, a turma pensa que para você poder liderar, eu preciso saber tecnicamente. É bom, óbvio. Você precisa conhecer. E principalmente dependendo da função que você está. Né? E aí o último caso aí, para a gente poder ilustrar, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, estava na minha sala, eu era o responsável pelo negócio, né, do negócio. Chegou uma moça lá que era técnica cientista. Não. Tá? Aí a mulher chegou para mim e falou, Gé, tudo bem? Tudo bom? Sou fulano de tal. Ela falou, cara, nós precisamos fazer nós estamos em acordo com uma empresa aqui que desenvolve um equipamento que lê
através de fotogrametria, de fotoespectro, cara, nem eu sei em português como é que fala essas bagaças, tá certo? E ela explicou tudo lá, as técnicas de mapeamento de gen, através de luz, que passa num desidratante de não sei do que, cara, eu olhando pra ela sempre assim, em inglês, você imagina, eu não sei em português, eu não sei o que ela falou em português, aí ela virou pra mim e falou assim, o que você acha? Lembra do 131? Eu virei para ela e falei assim... Aí eu estava com um problema, né? Sim. Aí eu virei para ela e falei assim... Qual que é a tua recomendação? O que você acha que a gente deve fazer? Ah, eu acho que a gente deveria isso. Eu falei, por que você acha isso? Por conta disso. Eu falei, e se acontecer qualquer coisa diferente do que você está falando? Ah, vai acontecer isso. Eu falei, qual que é o risco? Qual a chance disso acontecer? Percebe que eu não em nenhum momento... Primeiro porque eu não tinha condição. Eu não tinha condição de dar opinião. Questão técnica. Tá certo? Eu não tinha condição de dar opinião. E aí, então, nós chegamos, aí ela virou e falou, não, porque a gente está licenciando isso aqui e tal. Aí entra em detalhes, mas está licenciando isso aqui free of charge, né? Que não estamos cobrando. Eu falei, peraí que agora tá no meu... Agora tá no... Isso eu entendi. Agora eu quero entender por que nós não estamos cobrando. Então, é um pouco desse jogo de cintura, um pouco do que você vai aprendendo. E tira essa funcionária, essa colaboradora que entrou na minha sala e põe o agricultor. Põe o agricultor. Você é um vendedor e coloca o agricultor. Te colocando numa situação assim. Sim. Certo? Então, é esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude que a gente vai treinando. Você vai aprendendo. Você vai desenvolvendo. E óbvio, quanto mais você faz, mais você aprende, né? Lógico. Mas Bom, essa foi uma situação engraçada também. Uma hora, às vezes, a gente acha que é muito, mas é pouquinho para um tanto de prosa dessa. Vixe, né? ainda mais com 30 anos, É. né? Mas muito legal. Acho que certamente a gente vai gravar outros episódios contigo para a gente trazer e ilustrar para quem está assistindo mais da sua experiência, inclusive internacional, né? Legal. E isso agrega muito valor, né? Para quem está começando uma carreira ou quem está querendo migrar de carreira ou até mesmo para que consiga entender que é assim que se prepara. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se mantém atualizado, né? E através de estudo, que é o que você disse. Isso. Né? E é o seu terceiro ciclo. Oferecer isso para quem está assistindo. Oferecer isso para quem te segue na rede social. Oferecer isso para quem te contrata para uma consultoria, te contrata para uma palestra. Isso, oferecer isso para quem estuda lá, está fazendo a pós-graduação e você está dando a aula. Então, isso de uma forma muito genérica, mas simplificada, né, faz com que eles, de uma forma direta ou indireta, tenham a condição de ter esse contato rico contigo, né, desse aprendizado, aonde eles vão levar isso certamente para a vida. Então a gente vai marcar outros e vamos trazer mais cases, né, de dia a dia, tanto do agrônomo quanto do dia a dia do agro e também das experiências internacionais suas. Perfeito. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Eu acho que foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos continuar muito mais ligado e muito mais junto para levar mais conteúdo para quem está assistindo aí. Ótimo. Não, eu agradeço o teu tempo, agradeço o tempo, agradeço o convite e é sempre muito, muito bom poder contribuir. Eu acho que a principal função de um gestor, número, ele vai ser entregue. Resultado, ele vai acontecer. O grande ponto aqui é a caminhada. Porque o resultado ele vem por intermédio das pessoas. Sim. Se preocupar com as pessoas é o principal dever de qualquer pessoa que está na liderança. De qualquer pessoa que está na liderança. Por quê? Porque eles estão botando na tua mão a oportunidade de você aprender a aprender. E estão te colocando na mão a oportunidade de fazer com que esse profissional amanhã seja um presidente, seja um fazendeiro, seja um... Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente na área de liderança, a gente que está na área de gestão, nós temos uma missão muito, muito, muito importante. Não é trazer resultado. O resultado vai vir. O resultado vai vir na mesma proporção
do teu investimento no desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, uma próxima oportunidade a gente vai falar sobre o Você SA. Não adianta o colaborador deixar isso para o gestor. Mas o gestor tem que fazer a parte dele em gostar de gente. E o colaborador tem que correr atrás do prejuízo. Tem que se desenvolver. Que é o Você SA. Certo? Obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado. Espero que tenha atendido aos objetivos aqui do teu... E fiquei honrado de ser o primeiro Pode Isso Max, né? E espero que venha outras vezes aqui pra gente poder bater esse papo. Sem dúvida. Obrigado. Tá bom? E vamos em frente. Boa. Em breve outros episódios aí pra vocês. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau mesmo.